neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. E o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, e ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não o escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas, seus servos. O que a Bíblia nos ensina sobre música? O que a ciência tem constatado sobre a música quente? Ouvintes, esse assunto é mais importante mesmo do que a própria saúde do corpo. Porque isto envolve, por certo, absolutamente correto. Isto envolve a alma, isto envolve o espírito, isto envolve o físico, a música. É claro que a ciência só pode ir até o psíquico. Então você tem a ciência para o setor orgânico, físico, e a ciência pode ir até a psicologia, o psicólogo, o psiquiatra, o neurologista.
E aí então você chega ao clínico geral e depois aos especialistas diversos do organismo humano. E a ciência não pode constatar nada que faça mal para a alma, para o destino eterno. Mas para isso, nós temos o livro dos livros. Nós temos o livro de Deus, o mapa, aquele mapa que, sem dúvida alguma, nos conduz ao lugar certo, à posição correta. Então, a Bíblia trata de todos os lados também, da vida em todos os aspectos. A Bíblia educa, a Bíblia ensina a trabalhar, a Bíblia Sagrada ensina ao servo, ao empregado, ensina ao patrão, ensina a esposa, ensina o marido, ensina o filho, ensina o pai, ensina o governo, ensina as autoridades, política. A Bíblia ensina ao homem em todos os aspectos, em todos os sentidos. E vai, é claro, ao mais importante, que é a alma, que é o destino eterno. Portanto, é a palavra de Deus, indiscutivelmente, não para a condenação. A Bíblia não foi escrita para a perdição do homem, mas sim para a salvação. Ela é um mapa. Agora, se esse mapa não é observado pelo piloto, pelo viajor, pelo motorista, pelo navegador, então, consequentemente, fatalmente, o destino é trágico. É ao contrário, completamente ao contrário do que se busca, do que se pensa. Mas uma vez obedecido o mapa, ele conduz ao destino desejado. E a Bíblia Sagrada é escrita por inspiração divina, por inspiração do Espírito Santo, dentro de quase 1.600 anos, nenhum escritor chocou com o outro. Não, absolutamente. Choca para o cético, para o incrédulo, mas ela corre toda a vida em coerência. Jó falou da cobertura de Adão. E lá no Novo Testamento é falado sobre Abraão. Lá no Novo Testamento é falado sobre Davi. E assim, a Bíblia se confirma plenamente em benefício da humanidade. Agora, o que essa Bíblia nos ensina acerca da música, uma vez que a música influi diretamente no estado psíquico, no estado orgânico e no estado espiritual, no destino eterno. Ela teria que nos ensinar a ser um mapa correto. Ela nos ensina que um ser humano tem que adorar. Você tem que adorar alguma coisa. Está simplesmente em você adorar. A Bíblia nos diz que o Senhor tem prazer nos louvores de seu povo, e existem mais de 500 referências especificadas na Bíblia com relação à música e instrumentos musicais. Mais de 500 referências. Agora, eu quero que meus ouvintes, as mães, os pais, adolescentes, crianças, prestem bem atenção. Isso está associado também com a ciência, dados científicos oferecidos por revistas de crédito internacional, como os jornais de Los Angeles, aquele Times, Washington Post News Services e outras, como a revista Seleções, o Digest, né?
E também Frank Gartok, falando no grande compasso de uma explosão do rock. Bob Jones, da University Press, e tantos outros dados informantes, informando do comércio que isto é, dos bilhões de dólares que são investidos, e como os traficantes de drogas não se incomodam, estão completamente indiferentes ao dano que isso vai causar a menores. Assim também os comerciantes da música, eles estão insensíveis. Todos os comerciantes do fumo, da bebida alcoólica, da própria alimentação e dos medicamentos, eles querem ver o lucro, é a prosperidade. Não importa se aquilo está matando, se aquilo está fabricando delinquentes, porque a conclusão da ciência é esta, que a música quente fabrica o delinquente, começando do ventre da mãe. Essa é uma conclusão científica. Não se vive sem adoração, não se vive sem música, não se vive sem louvor. Isso é uma coisa que ninguém pode negar. Você pode não gostar em um determinado instante, em um determinado momento, de determinada música. Você pode não gostar de determinada música, de determinada letra, de determinado ritmo, de determinada melodia, de determinada harmonia. Mas você gosta, você vive da música. As árvores têm música diária, noturna, dioturnamente. As aves formam orquestra na floresta. Isso é muito profundo, isso nos faz lembrar de um grande amigo do profeta desta era, o Davi, católico que era, amigo do profeta desta era. Ele entrou no seu carro, no carro do profeta, e ligou o rádio. Estava lá uma música quente mesmo, numa FM. Ele disse: olha, Davi, desligue isso aí. Eu não gosto de ouvir isso não me alimenta. E ainda jovem. Chegando lá na frente, eles foram pescar. Eles iam pescar. Quando estavam à margem do rio, os pássaros gorjeando, ele disse: olha aí, olha que diferença nessa música, Davi. Isso aí é diferente. Isso aí até os peixes se alimentam dela, se aprazem. Existem as aves noturnas, quem passa a noite no mato, ouve o curiango, amanhã eu vou, ele fica sempre assim, amanhã eu vou. Tem o urutau e várias outras espécies fazendo a orquestra noturna. E as árvores, as águas, os peixes, os animais apreciam isto. É uma terapia para o animal. Agora, não ferindo pessoas, mas é como assim, você ataca o fumo, o fumante se sente ofendido. Mas o que podemos fazer? Os médicos enfrentam essa situação. Todos os pastores, pregadores, os padres, todos os líderes têm que enfrentar essa situação. O governo tem que enfrentar essa situação. Se a pessoa não quiser perder a popularidade, então ela não faz nenhum bem ao povo. O homem que quer ser popular apenas não é um estadista nunca. Ele nunca faz nada que marque, que ao passar ele fique na história. Ao passar o tempo, o povo diz: ele estava certo. Ainda que não diga ele está certo, mas vai dizer ele estava certo. Aí vai para a história. Porque é assim com a igreja, é assim com o povo de Deus. Nunca dá glória pelo que Deus está fazendo, mas sempre pelo que Deus fez no passado.
Aí temos os santos, fulanos que foram assassinados na época. E dá glória a Deus pelo que Deus vai fazer no futuro. Mas pelo que Deus está fazendo no presente é difícil. Então, quem não quiser perder popularidade, quem não quiser ser criticado, perseguido, não pode pregar um evangelho que possa ser um benefício para o povo. Paulo disse na carta aos Hebreus, capítulo 12, que a advertência, a correção no presente momento não é de gozo. Mas passando o tempo, então aquele filho vai notar que ele foi tratado como filho e aquilo foi para o seu benefício. Então, é o que acontece com esta mensagem. A prática que nós pregamos, a experiência vivida. Nós temos aqui em inglês para não haver incompatibilidade, em inglês até mesmo para uma questão de ética. Um grupo de anjos cantando e vocês vão notar uma coisa, uma letra, um hino que é uma beleza. Ele diz: desde que ele trocou meu coração, não há oceano, nem montanha tão alta que me mantenha afastado dele. Eu seguirei, eu amo. É uma letra maravilhosa, uma música maravilhosa. Mas vocês vão notar, vai haver um choque de repente, um choque térmico, um choque sonoro, um choque que vai estragar os tímpanos, porque de repente a mesma música perverte o ritmo, é a mesma letra, o mesmo hino, os mesmos cantores, o mesmo grupo. Ouçamos um pouquinho. Eu o seguirei. Eu seguirei para onde ele for. E perto dele sempre estarei. Pois nada pode me afastar. Ele é meu destino. Eu seguirei. Desde que ele tocou meu coração, eu soube que não há oceano fundo bastante, uma montanha tão alta que possa me afastar, manter-me longe. Longe do seu amor. Não há nada que possa me manter afastado do seu amor. Veja um choque. Eu amo. Onde ele for, eu seguirei para onde ele for. Por rock e tudo. Não há oceano tão fundo, nem montanha tão alta que me mantenha afastado dele. Eu sei que tem gente gostando. Eu seguirei. Amor verdadeiro. Ele sempre será meu verdadeiro amor. Para sempre. Agora e para sempre. Agora veja que é isso que você está ouvindo. É hino. Hino entre aspas. É claro que o povo gosta. É claro. Muda de gosto agora. Veja como
Como é diferente a música, o hino. Que doce voz tem meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa, que enche o coração da consolação que só o crente goza. Qual maior prazer que ele ouvir dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti. Meu ouvinte, você ouviu em Apocalipse capítulo 10 sobre os 7 trovões. E a música é um dos segredos dos 7 trovões. Deixa Jesus te salvar. Ouça sua doce voz e seja curado, seja abençoado por esse nome, o Verbo de Deus, o nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, a sua vida está abençoada. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Servir a Jesus, oh que doce prazer, nele a alegria e gozo eficaz, é só confiar e cumprir o dever, compensa servir a Jesus. Compensa servir a Jesus, mais e mais. Compensa, pois bênçãos produz. Seja a senda da glória difícil demais. Serás feliz servindo a Jesus. Compensa servi-lo embora sofrer, fazendo o que for, é bom ser leal. Traz graça infinita, cumprir-lhe o querer. Compensa servir a Jesus. Compensa servir a Jesus, mais e mais. Compensa, pois bênçãos produz. Seja a senda da glória difícil demais. Serás feliz servindo a Jesus. Meu Deus de amor, Senhor, Tu és o meu ajudador. Não temo porque eu confio em Ti. Meu Deus, minha rocha, firmeza sem fim.
és vida eterna, és santo Senhor. Ó Deus, meu Deus, meu amparador, o Verbo que é Deus, comigo Ele está junto a mim, junto a mim. Senhor, Tu és o meu ajudador, ó Deus, meu Deus de amor. Oh Deus, meu Deus de amor. Senhor, Tu vieste pra me socorrer, verteste Teu sangue na cruz, foi amor. Jesus Redentor, vida e glória Tu és, eterno descanso que eu tenho em meu ser. Jesus, meu Deus, meu amparador, o Verbo que é Deus, comigo Ele está junto a mim, junto a mim. Senhor, Tu és o meu ajudador, ó Deus, meu Deus de amor.